Bom dia! Nós estamos aqui no Bate-Papo Tributário. Esse é o primeiro vídeo que trará informações da área tributária, que trará atualizações, dúvidas. Então, se você sentiu alguma dúvida, se você quer propor algum tema ao bate-papo, ao programa, entre na nossa página, sugira o tema, compartilhe, curta. Hoje nós estamos aqui com o professor Eric Endrilo. Professor Eric Endrilo, ele é professor do UniCeub e também é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-DF. Qual o tema que o doutor estará nos esclarecendo e tirando dúvidas? Será o ICMS na base do PIS/COFINS. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal recentemente teve um julgado onde ele excluiu da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. E é sobre isso que estaremos conversando aqui agora. Então, assim, doutor Eric, na sua posição, na sua opinião, qual foi a importância desse julgado para o consumidor, para o contribuinte brasileiro? Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui ressaltar a importância do seu programa, Renato, e agradecer o convite feito aqui para estar presente no Bate-Papo Tributário, né? Nosso primeiro Bate-Papo Tributário, que eu tenho certeza absoluta que será um grande programa com um grande público e esclarecerá a todos sobre os temas tributários, que é um tema muito relevante para a nossa população e também para o nosso setor produtivo. Especificamente nesse caso aí da decisão do Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma decisão ímpar e de muita importância, porque na verdade a Suprema Corte entendeu que na hora de compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, que é sobre a receita bruta da empresa, da pessoa jurídica, e leia-se o conjunto de tudo aquilo que ela recebe a partir do seu próprio objetivo empresarial, quando o Supremo retira dessa base o custo do ICMS, ele está amoldando essa base, dizendo que só pode ser tributado como receita aquilo que efetivamente pertencer à pessoa jurídica no conceito de receita, de faturamento. O ICMS é um imposto que ele incide sobre a venda da mercadoria. Então, ele é um custo que ele é repassado. Então, ele fatalmente vai ser integrante dessa base. Só que, na verdade, é um valor que não pertence aos domínios da empresa. Ela embute, mas ela não fica com esse dinheiro para ela. Ela recolhe aos cofres estaduais. Então, o Supremo, ele, dentro de uma regra de proporcionalidade, razoabilidade e até mesmo de justiça, entendeu que não seria correto que a empresa recolhesse em cima de um valor que está precificado, mas cujo qual não pertence a ela, saindo desse conceito de receita. Então, é uma decisão muito importante, inclusive ela é um precedente que nos leva à reflexão de se realmente está válido toda essa forma de se tributar de tributo sobre tributo nas bases de cálculo. Ah, muito interessante. Um outro questionamento que devemos fazer é: o governo, o fisco, continua cobrando o ICMS em cima da base do PIS/COFINS dos contribuintes? Certamente que sim. A administração tributária entende que a receita, o conceito de receita para fins de apuração de PIS e COFINS é o conjunto de tudo aquilo que a empresa recebe relativo à venda dos seus produtos, da prestação dos seus serviços e até mesmo dos seus investimentos. Então, como na precificação do produto ou do serviço se recebe um determinado valor, para a Receita Fiscal Federal, no caso a Receita Federal, ela entende que tudo é faturamento. Para afastar essa incidência, é necessário que cada contribuinte desenvolva a sua própria ação judicial, utilizando como base o precedente do Supremo. Mas ele não é auto-aplicável para todos ao mesmo tempo. Ele fica circunscrito às partes, né? Se trata de um recurso extraordinário que tem autor e réu, e então os efeitos daquela decisão ficam ali. Os demais podem até aproveitar essa decisão, mas ela não é aplicada de modo automático a todos, não. Mas é um grande precedente. Acho até que tenho acompanhado as cortes, os TRFs, a Justiça Federal tem já palmilhado o caminho trilhado pelo Supremo e determinado que seja excluído da base do PIS/COFINS o ICMS. Ah, muito interessante. Então, assim, nós temos que entender que o contribuinte ele precisa iniciar a ação
para poder excluir da base de cálculo o ICMS. Que se ele ficar inerte e não fizer nada, então o governo, o fisco, continuará cobrando o ICMS na base do PIS/COFINS, o que aumenta demasiadamente o custo da empresa, né? É verdade. Na verdade, assim, nós só teríamos a não incidência reconhecida pela própria autoridade administrativa em casos em que não haja uma decisão em relação a partes concretas, se ela, já absolvendo toda essa jurisprudência, legislasse internamente, reconhecendo a tese e permitindo que o contribuinte já pudesse fazer essa exclusão ou segregação de ofício. Mas como ela não reconheceu isso nas suas normas internas, no caso pareceres da Procuradoria ou etc., então realmente o contribuinte vai ter que ajuizar a sua ação buscando para frente não haver essa incidência e para trás buscar o que foi recolhido indevidamente aí pelos últimos 5 anos. Ah, entendi, professor. Uma outra pergunta que acho que é muito pertinente ao tema é o ICMS do PIS/COFINS, a exclusão do ICMS. Ele também se aplica aos impostos que têm substituição tributária? No caso daqueles produtos que o contribuinte paga paga o tributo, mas em nome de outro, onde acontece a substituição tributária? O caso que o Supremo julgou, que foi o lead case que está, inclusive, tramitando lá ainda, ele não falou, não enfrentou a questão de substituição tributária. Na verdade, ele enfrentou o caso de operações de saída própria sem imposto antecipado, né? E aí surgiu essa dúvida por parte da comunidade jurídica e da própria autoridade fiscal. Tenho visto, um dia desse, vi que há alguns juízes concedendo liminares, mesmo na substituição tributária, que a gente chama de ST. E a base teórica é a mesma, né? Porque, na verdade, a substituição tributária, ela nada mais é do que um ICMS calculado de modo antecipado. Aquilo que seria feito de maneira normal, através das etapas, ele é feito numa única etapa, mas ele tem uma lógica muito parecida no sentido do cálculo desse tributo, né? Ou seja, eu vou presumir o que vai acontecer no futuro. Então, eu vou trabalhar com uma base de cálculo para o futuro. E é claro que, se eu trabalho com uma base de cálculo no futuro, eu tenho aí a incidência de um imposto para o futuro, mas que já é um custo para mim, cujo qual eu vou, obviamente, inserir no preço da mercadoria que vai ser vendida para o futuro. Então, eu penso que a tese que se aplica às operações normais também é onde se aplicar a substituição tributária pela mesma lógica, embora o recolhimento, o mecanismo não seja o mesmo no aspecto temporal. Então, eu não vejo dificuldade da Justiça reconhecer que a incidência e a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ainda que esse ICMS tenha sido recolhido por antecipação de substituição tributária, também deva ser excluído da mesma base das citadas contribuições PIS e COFINS. Para mim, eu não vejo diferença ontológica, né, do ponto de vista da tese. Certamente que há diferenças no fenômeno temporal, porque um você recolhe em várias etapas, o outro ele se concentra numa etapa só, mas é um custo que vai ser embutido lá no final, na base de cálculo. Professor Eric, a pergunta que não quer calar. Agora vem aquela grande questão, né? Nós sabemos que a Fazenda Nacional ela entrou com embargos declaratórios, né? Esse embargo declaratório, ele tem uma modulação nos seus efeitos. Pode ser ex-tunc ou ex-nunc, né? O senhor poderia, na sua opinião, qual vai ser essa decisão? Qual vai ser os efeitos a modulação desses efeitos? Ex-tunc ou ex-nunc? Pois é, essa é uma pergunta assim que, na verdade, quem tiver a resposta agora tem a chave de um segredo, né? Porque a comunidade jurídica, ela toda observa qual vai ser a análise e a resposta que a Suprema Corte dará em relação a esse pedido de efeito modulatório, cujo qual se reconheceu a inconstitucionalidade dessa inclusão na base, mas a Fazenda entende que isso teria que ser feito daqui para frente, exatamente para evitar que se tenha efeitos retroativos do aspecto pecuniário, do aspecto da lesão aos cofres, nem lesão, mas de ter que devolver e um desequilíbrio fiscal, não é? Então, a tese da Fazenda é, acima de tudo, uma espécie de governabilidade e segurança do que aconteceu no passado, tendo em vista que se tinha como usual e costumeiro a incidência desse tributo, né? Então, agora o Supremo lhes tira. E, é claro, os contribuintes querem o passado para poder ter os seus créditos e, né, enfim, reaver o que pagaram. Fica muito difícil, Renato, saber
qual vai ser essa reação. Mas, geralmente o Supremo modula as questões tributárias quando ou há uma questão, uma mudança muito abrupta na jurisprudência, a Corte já vinha pensando de uma forma, e aí com uma composição nova ela muda. E daí então ela resguarda o passado em relação a quem fez de acordo com aquela jurisprudência. Até uma segurança jurídica, né? Vamos dizer assim. Mas nesse caso a Corte fez isso pela primeira vez, né? Então, espero eu, na qualidade de advogado, obviamente, e até professor, que se reconheça o direito do contribuinte de reaver também os valores que pagaram no passado. Afinal de contas, nós brasileiros já pagamos muitos tributos inseridos de modo inconstitucional, né? E de repente haver uma modulação cutilar um pedaço desse direito. Então, eu espero que a Corte entenda que não há de haver uma modulação. Porém, aguardo, tal qual estão aguardando, basicamente, tal qual está aguardando toda a comunidade jurídica, tanto do ponto de vista da Fazenda como do ponto de vista do contribuinte. Então, é ver para crer, né? Eu acredito que vamos esperar, né, o que o Supremo vai dizer, mas caso o Supremo ele permita que não permita o efeito retroativo, eu acho até que poderia estar acontecendo até um confisco, né? Um confisco transverso, né? Já que não era para ter sido tributado o ICMS na base do PIS/COFINS, então legalizar algo que aconteceu de forma equivocada e errada, né, professor? Na verdade, há alguns detalhes aí, e, assim, tudo é uma questão de visão também, né? É bem verdade, a gente tem que enfatizar que essa questão de incluir na base de cálculo de PIS/COFINS ou contribuições sociais a parcela do imposto ICMS ou ICM, ela já foi objeto de análise lá atrás no Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça tem súmulas dizendo que devem ser incluídas, né? Ou seja, então, se você for fazer um estudo sobre a perspectiva da jurisprudência de inclusão ou não inclusão, você vai encontrar, mesmo nos questionamentos lá atrás, que ainda eram muito minguados, a ideia de que já havia uma jurisprudência sumulada de que o ICMS ou o ICM, como disse o STJ, deveria ser incluído na base de cálculo de PIS e até de um tributo antigo que parece muito com o COFINS, que é o fim social. Então tem esse lado também, né? O STJ já havia analisado essa questão na perspectiva da aplicação das leis federais ao caso. Mas aí o Supremo deu uma repercussão geral ao caso e olhou sob o ângulo da Constituição. E sobre esse aspecto, é a primeira vez que ele o faz. Então, nós não sabemos exatamente se ele vai entender que se houve ou não uma mudança abrupta de jurisprudência com base no que já havia sido decidido na Corte Superior, ou se aquilo é algo inédito que não é uma mudança abrupta, é um paradigma de uma análise. E daí, a partir daí, ele vai, então, tomar o caminho. Se entende que, se for uma mudança abrupta pelo que já havia sido feito, modula, ou se trata-se, na verdade, de uma questão nova, cujo qual não haverá modulação, porque é um direito do contribuinte que pagou a mais, então ele tem que ressarcir o governo tem que ressarcir aquilo que foi pago indevidamente, né? Então, haverá nessa discussão, com certeza no plenário, vários fatores que virão à tona, e eu tenho certeza que esse caso da jurisprudência do STJ nas súmulas será, obviamente, ressaltado tanto da tribuna ou nos memoriais da Fazenda, como, obviamente, nos próprios debates realizados pelos ministros, né? Bem, senhores, hoje nós fizemos o nosso primeiro bate-papo tributário, né? Tivemos a honra, né? A grata honra de estar no nosso primeiro bate-papo tributário, o doutor Eric, né? Então, assim, agradeço, viu, doutor Eric? Muito obrigado, de coração, né? Que o senhor possa voltar outras vezes aqui. Pô, foi excelente bate-papo, né? Aprendi muito com o doutor Eric. Né? Então, se você quer sugerir algum tema, se você quer pegar mais algumas informações, entre na nossa página, lá tem vários artigos, tem várias informações e sugira temas da área tributária para que nós possamos trazer aqui com celebridade, como foi o caso aqui do Dr. Eric, né? Para poder discutir o direito tributário. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Tributário.